Salve, galera adoradora do esporte da bola laranja desse meu Brasil. Tranquilo? Tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Valeri. Estou aqui com meu grande companheiro Pedro Sormani. Estamos Beleza, inaugurando galera? esse nosso canal. Estamos inaugurando esse nosso canal Hoops. Mais um canal aí, mais uma tentativa de a gente falar alguma coisa, de a gente ter um pouco de opinião sobre a NBA, sobre o esporte da nossa bola dourada, bola laranja aqui no Brasil. E aí, essa é uma tentativa de dois caras de barba grisalha já começando com as suas entradas, tentando falar alguma coisa e tentando entender esse mundo de YouTube. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, Pedrão, como é que estão as coisas? Tudo bem, seu Fernando? Tudo jóia. Vamos ver o que vai dar essa nossa conversa aqui, esse bate-papo, se chegaremos a algum consenso, né? Eu acredito que não, né? Pelo que a gente vem conversando já sobre finais de NBA e afins, mas vamos lá, vamos mais uma tentativa aqui para tentar te convencer sobre o certo da NBA. Bom, e o que a gente vai falar hoje? Basicamente sobre as finais? Não. Porque já é o consenso geral de que as finais, vai ser uma passada do Golden State. É 4-1, 4-0, não importa. Golden State já ganhou. Mas o que a gente vai falar? É sobre o que vai acontecer depois das finais, principalmente para onde vai papai LeBron James. Certo? E aí, Pedrão, o que você acha que vai acontecer com o papai LeBron? O que eu acho, não. O que vai acontecer. Porque o que eu estou dizendo que vai acontecer é fato, não tenho dúvida nenhuma. LeBron está fora do Cleveland. Esse ano já, último. Claro, não tem dúvida nenhuma. Tchau. Pegar o chapéu e vai embora, não tem que ficar fazendo lá mais. Então me diz as três principais coisas porque você acha que o papai LeBron vai sair fora do Cleveland, não está mais lá. Não tem muito que viajar na maionese aqui nesse assunto. Mas o primeiro deles, você olha para o LeBron ali no vestiário. Ele chega no vestiário lá com a bolsinha dele, temporada 2018, 2019, encosta lá a bolsa no vestiário e olha para o lado. Larry Nance Jr., uau. J.R. Smith, Jordan Clarkson, uau. Kevin Love já caindo no chão. Pelo amor de Deus, o time é muito fraco, não tem condição nenhuma. Esse time já está mostrando esse ano que chegou às duras penas nas finais e não tem condição nenhuma de pro ano que vem, não tem perspectiva nenhuma para os próximos anos. Não tem por que ele continuar nesse time do Cleveland. Ele vai fazer o seguinte, ele vai embora para outro time. Mas, eu acho, para mim, ele não vai. Para mim ele não vai, só que ele não vai agora. Ele ainda vai jogar mais uma temporada lá. E o time dele é fraco? Esse time do Cleveland, se bobear, é o pior time que ele já jogou, já foi para umas finais de NBA. Talvez seja. O time vai mudar para o ano que vem? Não sei. Provavelmente não. Um carinha, outro carinha, pode arranjar alguma coisa? Não sei. Provavelmente não. Mas ele ainda vai continuar lá o ano que vem. E ele vai continuar lá porque, cara, essas movimentações, tudo que eu precisaria para absorver ele, a gente sempre fala, nossa, esse cara pode mudar para lá, pode mudar para cá, pode mudar para lá. Qualquer esporte tem essa quantidade de negociação. E o que acontece? Nunca nada acontece. Sempre fica no mesmo lugar. Há quanto tempo estão falando que o Neymar vai sair do Barça para ir para o Real, para um monte de coisa? Teve uma movimentação. Vamos falar quantas vezes vai sair o cara daqui, vai para outro time, vai para lá? Um monte de vezes. A grande chance é que nada acontece. E se ele sai de um time e vai para o outro e não dá certo, primeiro, quem vai absorver ele? E depois, se absorver e não dá certo, toda a movimentação, de novo, é muito desgastante e é muita necessidade de troca que precisa. Isso geralmente não acontece. A gente fala, é tudo para gerar post, tudo para gerar vídeo que nem esse, e nada acontece. Mas você tem que lembrar uma coisa importante, que a gente está falando de LeBron James, certo? É um cara que tem influência sobre a liga e influência sobre os jogadores. A partir do momento que ele colocar na cabeça que no Cleveland não funciona mais, ele vai arrumar uma situação melhor para ele. Ele fez isso em Miami e hoje, com uma influência ainda maior do que ele tinha na época, sendo ele pode se juntar em algum time. O Houston seria uma primeira opção. Entendeu? Então a gente não pode esquecer disso. Eu acho que esse é um ponto importante. E lembrando que é isso que você falou agora há pouco. Cleveland está com o cap tomado, o time não muda mais. É isso e ponto final. O Cleveland dificilmente vai conseguir alguma coisa. Qual que é o fato novo do ano que vem para o Cleveland? É esse draft número 8 agora que sabe-se lá quem vai ser? Se vai ser um moleque que chega agora para ajudar?
sabemos quando que ele vai conseguir ajudar. Fora isso, quem que vai querer fazer uma troca com o Cleveland para receber em troca um Kevin Love da vida, um George Hill? Ninguém vai querer ajudar o Cleveland nesse sentido, porque as peças de troca do Cleveland não são boas, não são atraentes. Então, partindo desse pressuposto, dificilmente ele continua no Cleveland, né? Mas vamos ver, né? É um dos pontos aí importantes que eu elenquei para que eu acredito que ele vai sair, né? Até já emendando no meu segundo ponto, que já é uma consequência disso tudo, time fraco, você vê a concorrência crescendo na Conferência Leste. Você vê o Boston chegou nas finais e deu uma suadeira aí no Cleveland, levou para o jogo 7, só com molecada, basicamente. Aí você vai me falar, o Al Horford, que tem mais de 30 anos, é um cara experiente, veterano. Sim, é um cara que completa o time, não é o cara que decide o jogo. Quem decidiu os jogos ali pro Boston foram os moleques, né? Foi o Jaylen Brown, foi o Tatum, foi o Rozier. E o ano que vem, se tudo ocorrer dentro do previsto, nenhuma contusão, a gente tem o Kyrie e o Gordon Hayward de volta no time. Concorrência muito forte. Sem contar o Philadelphia, que a gente nem vai entrar muito em detalhe, porque o Philadelphia também ainda está crescendo, mas o principal ponto seria o Boston. Então você vê, o Cleveland com um time fraco, que não vai mais para frente, e o Boston chegando para dominar o leste, qual o motivo que o LeBron tem para ficar lá no Cleveland? E aí vem, por que ele vai ficar no Cleveland? Porque se agora, depois de 8 anos que ele está indo para finais seguidas, agora a gente tem um time que vai fazer frente com ele consegue ir para algum time agora do leste? Dificilmente. E ele vai para o oeste, para ficar jogando mais jogos contra Oklahoma, contra Houston, contra Golden State. Se agora está aparecendo um time no leste para fazer frente a ele, no oeste já tem um monte de time pronto que já consegue reduzir ainda mais as chances dele. Então, mais um motivo para ele continuar ainda no Cleveland, porque lá, querendo ou não, são mais jogos contra esses times mais fracos durante a temporada, e ainda tem umas chances, continuando pegando uns Torontos, continuando a pegar uns times que tem que todo mundo sempre cresce expectativa, que é sempre aquele negócio, é o ano que vai ser e nunca é. Nesse ponto você tem razão. Você tem razão porque os times do leste são fracos. Mas aí eu vou te argumentar e você já me responde. Por que ele vai continuar no leste para chegar numa final e perder do Golden State de novo? Pelo menos no oeste ele cria uma nova possibilidade de juntar num outro time que ele vai falar, legal, eu vou para o Houston me juntar com Chris Paul e James Harden. Pelo menos aqui surge alguma perspectiva, alguma possibilidade de eu chegar lá numa final de conferência e ganhar do Golden State. Ficando no Cleveland, vai ser o mesmo resultado do ano que vem, não vai sair disso. Mas aí vem uma coisa muito do LeBron. O LeBron é um cara que gosta de controlar a narrativa. Ele já tentou fazer isso naquele negócio daquele The Decision, que foi uma tentativa de controle de narrativa completamente furada, um negócio que não deveria ser feito. Mas ele tenta e ele controla toda a forma como ele voltou para Cleveland, essa narrativa que só faz ele crescer a marca dele. E ele sabe que se ele sair ainda no topo, tudo bem, agora a gente consegue entender racionalmente porque ele vai sair, consegue, mas emocionalmente você ainda dá para deixar aquela coisa um pouco mal resolvida. Ano que vem, ele tomando um pau de Boston na final, por todo esse time de Boston que está sendo montando, ele consegue virar para todo mundo falando, galera, eu já estou chegando no final do meu prime, que ele está conseguindo estender por muito tempo. Eu preciso sair desse time agora para continuar ganhando. E ele vai ter o total controle da narrativa. Não vai ter como ninguém falar para ele ser um mercenário, isso, aquilo, nada. E aí ele vai poder sair ainda com um contrato de valores altos para poder jogar mais 4 ou 5 anos ganhando muito, muito bem. Mas aí volta também num outro ponto, que seria o meu terceiro ponto por que ele não continua no Cleveland ano que vem, que é a questão do relacionamento dele com o dono da franquia, o Dan Gilbert. Os dois já são praticamente inimigos já há algum tempo, desde a primeira saída do LeBron. O LeBron saiu daquele jeito que você comentou aqui, que ele foi para Miami com a Decision e tudo mais. Na época, o Dan Gilbert já falou um monte do LeBron, escreveu um texto, uma carta criticando o LeBron, enfim, chamando de vários nomes e tudo mais. Tanto que o LeBron, para voltar para o Cleveland, dizem, ninguém não tem ao certo se é certo, se existe ou não se houve esse encontro dos dois ou não,
mas o que disseram é que os dois tiveram que sentar num quarto juntos para entrar num consenso e meio que haver um pedido de desculpas formal do Dan Gilbert pro LeBron para ele poder voltar. Então, quer dizer, o relacionamento nunca foi bom. E agora tá pior ainda, porque quando o relacionamento não tá bom, mas você tá ganhando, você tem vitórias, você tá chegando ao título e levou o Cleveland para a vitória, para o título que aconteceu 2 anos atrás, você esquece tudo isso que você tem de relacionamento com o dono da equipe. A partir do momento que você já não tem mais o título e o relacionamento tá ruim, não tem por que ele continuar. Ele vai para outro lugar, vai viver novos lugares, tentar montar um outro time, fazer um banana boat no Houston, juntar o Paul George no Lakers, ou enfim, ele consegue. Aí vai um pouquinho do que você falou de controlar a narrativa. O LeBron tem esse poder, ele vai controlar a narrativa em outro lugar, ele vai conseguir fazer isso. Não tem clima mais nenhum motivo para ele continuar no time lá de Ohio. Mas aí ele consegue controlar a narrativa dele, e ele em Cleveland consegue controlar a narrativa. Se ele for para um outro time, ele não vai para um outro time, que nem foi na questão de Miami, para eles começarem a juntar mais alguns caras e começar a montar o time. Ele vai para um time semi-pronto. Não vai ser o time dele. E ainda, qual que é o grande dono de time que pensa diferente de todos os outros? Dono de time é tudo igual. Vê o que aconteceu com a Isaiah Thomas. Isso é o padrão. E ele já tem a noção total que qualquer time onde for, o dono do time não vai perder 5 minutos de sono, não vai dispensar uma lágrima no travesseiro, se precisar cortar nego, mandar embora, reduzir o contrato, botar a culpa, se machucar, não tem problema, manda para fora. E aí, ele não vai ter o controle da narrativa dele. Alguém vai fazer isso com o LeBron James? Talvez não. Mas aí começa a entrar em choques de narrativa que só ele tem a perder. Porque o cara não vai perder o time dele. E o cara já ganha dinheiro no time. E o LeBron pode perder 1, mais 2, pode perder mais algum ano de grana entrando no bolso dele. Mas o LeBron é um cara que ganha um monte de grana ainda de contratos, publicidade e tudo mais. Sim, mas ainda a parte dele do que ele ganha de NBA ainda não é metade, mas é uma muito relevante dentro da carreira dele. Isso só tende a aumentar a representatividade com o passar do tempo, conforme ele for saindo desse prime dele e perdendo um pouco de espaço de mídia. Normal. O LeBron não dá ponto sem nó. E a pior coisa que poderia acontecer para o LeBron, a pior coisa, seria ele ir para um time para montar aquele Lakers do Karl Malone e Gary Payton, para montar uns times, um super time que vai estar todo mundo com um pneu furado, meio querendo ganhar e não querendo ganhar, e aí de novo ele vai sobrar num lugar que ele não quer estar, vai perder a narrativa, e aí, cai um pouco da moral dele, e aí toda o que envolve a atenção que ele tem, isso que ele tem, que é essa coisa polarizante, atrativa, carismática dele, começa a migrar para vamos ver o que mais está acontecendo na NBA. Mas ele é um cara que não se importa muito com o que os outros pensam também, né? Você tem que lembrar sempre disso. E ele vai ele com certeza nessa decisão que ele vai tomar para esse verão agora ou para o próximo, ele vai considerar muito a sequência da vida dele, não mais no basquete. E Los Angeles, ele estando em Los Angeles, ele pode já começar a pensar na sequência da carreira, ainda jogando os últimos anos de basquete. Então, não é de surpreender se, de repente, ele se juntar com um Paul George da vida e terminar a carreira dele no Lakers. Mas, só lembrando uma frase que eu não lembro quem disse, depois a gente tenta colocar aqui quem disse, que é aquela frase: I'm not a businessman, I'm a businessman. Que o cara, ele sabe que ele é a marca dele. Ele é a marca dele. E ele precisa se manter por cima da narrativa, por cima de tudo, para conseguir mantendo isso que ele é. Mas beleza, é isso aí. Vamos aproveitar as finais, vamos ver o que vai acontecer, vamos apostar depois um dinheiro no que vai, para onde ele vai, para onde ele não vai, e vamos ver o que a gente vai falar nos próximos. A gente ainda vai falar do que vai acontecer de draft, vamos falar ainda de como vai ser a próxima temporada, vamos falar também de coisas interessantes, vamos falar de tênis, dos tênis que a gente tinha, os tênis bacanas que tem, os cards antigos, times que a gente gosta, times que a gente não gosta, jogadores que ninguém conhece, ou que a gente sempre acha que foram subvalorizados e que a gente é apaixonado por eles, mas é isso aí. Assuntos não faltam, né, Fernando? Assuntos não faltam. O que talvez falte é
talvez próximos vídeos. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, vamos ver o que vai acontecer desses veiacos fazendo e Boa. A gente se vê na próxima então. Fechado? Grande abraço. Beleza. Até mais, cara.